E aí pessoal, galera, nesse vídeo eu vou falar um assunto muito importante para você que está começando aí a estudar e para você também que já estuda há algum tempo, mas estuda de forma desorganizada. Planejamento, galera, é tudo na vida de um estudante. Se você não se planejar, o seu dia e a sua semana tende a ficar toda desorganizada e você não consegue completar todas as tarefas do dia. E eu vou ensinar vocês a fazer um cronograma de estudos. Lembrando que não tem como eu fazer um cronograma de estudos para você. E se tiver alguém vendendo isso na internet, essa pessoa está mentindo e só quer ganhar o seu dinheiro. Não tem como, não existe assim um cronograma de estudos geral que vai servir para todo mundo. Não existe, cara. O que pode acontecer é o que eu vou fazer agora. Eu vou ensinar você a fazer o seu cronograma de estudos. Até porque cada um tem a sua rotina. Tem gente que trabalha, tem gente que só estuda, tem gente que precisa ajudar os pais, tal horário. Cada um tem uma vida diferente da outra. Eu não tenho como fazer um cronograma de estudo que englobe todas as pessoas. Então preste muita atenção nesse vídeo e você vai aprender a fazer o seu cronograma de estudos para você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora para você receber mais materiais como esse. Curta o vídeo, né? Esse é muito importante para o canal aí crescer cada vez mais. Então vamos lá. Primeira coisa, vocês já pararam para pensar? Existem pessoas que fazem 1000 coisas durante a semana e a semana dele tem 7 dias como a sua. E você não consegue fazer nada, cara. E você não consegue fazer, mas o que tem de diferente dessa pessoa que as mesmas 24 horas que esse cara tem, é as minhas mesmas 24 horas, mas ele consegue administrar várias coisas, ele consegue estudar vários materiais, várias coisas, e eu não consigo fazer nada. Já passou isso na cabeça de vocês? É simples. É porque ele organiza a sua rotina, ele organiza o seu tempo, ele organiza a sua semana. E todas as pessoas que têm alto rendimento fazem isso, pessoal. E isso vale não só para os estudos, mas serve para a pessoa que quer empreender, para a pessoa que está começando a montar um negócio, para a pessoa que quer construir uma carreira sólida. Cara, tudo parte do princípio do planejamento. Planejar o seu dia e a sua semana. Então vamos lá. Para você organizar a sua semana, você vai criar um quadro. Um quadro de segunda a domingo. Os 7 dias da semana. E nesse quadro você vai tirar o quê? Aquilo que pode ser retirado. O que pode ser retirado? Horas de sono, você tem que dormir. Almoço e janta, são os horários que você tem que... E o café da manhã, né? Que você tem que se alimentar. E o resto é tempo livre para produção. Tem gente que coloca como prioridade, aí vai de você, cara. Aí vai de você escolher as suas prioridades. Aí tem gente que fala, é prioridade pra mim sair com os amigos. Isso não é prioridade. É prioridade curtir, passar um final de semana curtindo todinho e tal. Não é prioridade. Claro, você tem que ter um tempo livre para estar com seus amigos, se divertir. Isso faz parte, cara. Mas é um tempo determinado da sua rotina. Eu não falo nada, você que já está no nível avançado, que você já chegou no patamar que você quer, que você já... Não, eu já estou no meu emprego, estou estabilizado, é isso aqui que eu quero, agora eu vou cancelar esse negócio de rotina, vou cancelar meu cronograma. Não, beleza, se tu gosta da tua vida de que tá, bacana. Agora, se você quer algo mais, se você quer avançar, você vai ter que seguir e diminuir esse tempo de diversão. Voltando aqui ao cronograma. Segunda a sexta. Tire os horários que você dorme, os horários que você come, as suas necessidades fundamentais. Tirou isso, o que sobrou? Sobrou muito tempo. Agora, tem aquela pessoa que trabalha, né? Se você trabalha, isso é essencial, pô. Trabalhar, você não pode ficar sem trabalhar. Ainda mais você que não tem ninguém para lhe sustentar, seus pais não te ajudam mais, você mora sozinho, ou você já tem família, você tem que trabalhar. Então, isso é fundamental, isso você não pode tirar do seu cronograma. Então, coloque isso no seu cronograma. O que restou? Restou lacunas nesse seu cronograma, lacunas de tempo. E que você tem que otimizar essas lacunas da melhor forma possível. Como? Existem algumas regrinhas que você tem que seguir. A primeira, qual é o horário dessas lacunas que você estuda com mais eficiência? Porque, cara, existem horários que a gente tem uma absorção de conteúdo maior. Por exemplo, eu gosto mais de estudar
entre 9 da noite a 2 da manhã. Esse é o meu horário, cara. Eu fico mais concentrado, minha mente fica mais rápida. Se você me colocar para estudar, se eu ter que estudar às 5 da manhã até às 10 da manhã, cara, eu sou lento, minha mente é lenta. Eu vou começar a ficar mais acelerado depois de meio-dia. Minha mente é muito lenta pela manhã. Então, se eu for estudar pela manhã, cara, eu vou estudar. Lógico que dá para estudar. Mas a minha produtividade é mais baixa do que comparado de 9 da noite às 2 da manhã, que é o horário que eu estou mais ativo. Bacana. Você tem que se conhecer. Vocês estão entendendo como é importante vocês se conhecerem para vocês montarem o cronograma de vocês? Porque tem gente que prefere estudar às 5 da manhã. Eu tenho amigos que acordam às 5 da manhã para estudar, porque é o melhor horário. Então, você tem que se conhecer. Nesse horário em que você tem mais facilidade de aprender, são os horários em que você tem um maior rendimento. E são nesses horários que você vai ter que colocar o maior estudo possível ativo. O que é estudo ativo? Eu já falei em outros vídeos para vocês. É aquele estudo em que você fica mais envolvido na matéria, em que você faz a questão, em que você se envolve de forma ativa, em que você escreve o assunto, em que você faz questões, diferentemente de você fazer a leitura de um livro, de você assistir uma aula. Assistir uma aula é um estudo passivo. Você simplesmente está sentado, assistindo a aula, absorvendo aquele conteúdo, e a porcentagem de absorção é mais baixa se comparado a um estudo ativo, como por exemplo, fazer uma questão, fazer um resumo do que você entendeu de determinado assunto. Isso é um estudo ativo. Refazer uma questão que um professor fez em uma videoaula, você vai lá e refaz. Isso é um estudo ativo. É um estudo que tem absorção maior. Então, nesses horários que você tem uma capacidade de absorção de conhecimento, são os horários que você tem que colocar estudo ativo, que você vai otimizar seu tempo. Beleza? Dito isso, como você organizar, né, por matérias aqueles assuntos, os assuntos, né? Como você organizar por matéria aqueles assuntos. Eu indicaria você colocar aí no seu cronograma 2 ou 3 matérias por dia. Mas, cara, mais uma vez, isso é muito variável. Você tem que testar. Eu não vou dizer assim, porque tem gente que fala assim, não, tem que estudar 1 hora, depois descansar 10 minutos, depois estudar mais 1 hora. Cara, é você que vai experimentando e vendo o que se encaixa para você. Para mim, algumas matérias eu precisava estudar 2 horas, 3 horas se deixasse. Tipo, matemática e física eu estudava tranquilamente 2 horas seguidas. Já tem outras matérias que eu não conseguia estudar mais de 1 hora, não conseguia. Eu tinha que dar uma pausa, entendeu? Que eram matérias que eu não gostava muito. Então eu tinha que dar uma pausa, dar uma relaxada e depois voltar. Então, serviu para mim isso. Mas talvez para você não sirva. Então você tem que testar. Isso é flexível, você tem que ir se conhecendo. O certo é que eu colocaria 3 matérias por dia. Mas quais matérias? Mas quais matérias eu vou colocar? Mais de quê? Mais de qual? Aí, galera, você também tem que se conhecer. Quais são as matérias que você tem mais dificuldade? Ah, eu não sei. Sabe por que você não sabe? Porque você não faz simulado. Você tem que simular o dia da prova. Você faz o simulado da prova, você vai automaticamente saber qual é a matéria que você tem mais dificuldade, qual é aquela que você sabe mais. Aumentar aquelas que você sabe menos. Beleza? Lembrando que existem matérias mais importantes do que outras. Por exemplo, você que vai fazer o curso de formação de oficiais. O que é mais importante para você passar no curso de formação de oficiais? Matemática e física. Se for do CFO Bombeiro, é matemática e física. Se for da Polícia Militar, também você tem que saber matemática e física. Mas também, para quem vai fazer o CFO da Polícia Militar, Sociologia e História. Então essas matérias são extremamente importantes. Você tem que saber, você não pode errar. Se você errar 2 dessas, praticamente você está fora. Está fora das vagas. Você não pode errar. Então, essas matérias têm que estar inseridas no seu cronograma mais vezes do que as demais, porque são mais importantes. E é por isso que você tem que ter essa noção do que é mais importante para você. São 2 parâmetros. As matérias que são mais importantes e as matérias que eu sei menos. Se a matéria mais importante é a matéria que tu sabe menos, cara, essa matéria você tem que colocar muito ela no seu cronograma de estudos. Eu vou dar um exemplo para você. Eu sempre gostei de estudar matemática e física. E é uma matéria muito importante para mim, porque eu queria passar no curso de formação de oficiais, bombeiro militar, e eu precisava ser muito bom em matemática e física. Mas eu já era bom, só que eu era muito ruim
em redação, em literatura, em história razoável, biologia eu era bom, mais ou menos, espanhol não era bom, ou seja, eu só queria estudar matemática e física. Eu estudava matemática e física por diversão, tá entendendo? Ou seja, eu deixava a desejar nas outras matérias. E foi por isso que eu não passei, cara, na primeira vez que eu tentei. Por quê? Porque eu só estudava aquilo que eu gostava. E quando na verdade eu tinha que estudar aquilo que eu não sabia. Apesar de matemática e física ser muito importante, mas eu já estava no nível bom, cara. Eu precisava me preocupar com as outras matérias. E foi isso que eu fiz. Eu passei a diminuir o nível de tempo que eu colocava estudando matemática e física e passei a estudar mais literatura, passei a estudar mais redação, passei a estudar mais história, geografia, espanhol e deu certo. Eu equilibrei e consegui a aprovação. E é isso que você tem que fazer. Você tem que montar o seu cronograma colocando as matérias que você menos sabe e as matérias que são mais importantes para você. E isso é variável. Às vezes, cara, você já está há 6 meses estudando, colocando muitas matérias que você não sabia, você passou a saber mais aquela matéria. Então, você faz um novo simulado, você vai ver que você não está mais tão ruim como estava. Agora você precisa estudar outra matéria, porque você errou muito daquela matéria, daquele assunto. Aí você vai colocar mais tempo daquele outra matéria no seu cronograma. Você entendeu? Isso é flexível, o seu cronograma tem que ser mudado semanalmente, não é algo fixo. Toda semana você tem que revisar o seu cronograma. E como é feito isso? Como é que você se analisa? Fazendo simulado. Você vai fazer vários simulados e baseado nas respostas, você vai saber o que você errou mais, o que você acertou mais e vai montar o seu cronograma de acordo com o que você precisa. Vocês entenderam isso, cara? É muito importante vocês entenderem isso. E agora algo muito importante, pessoal, mas muito importante. Cronograma de estudo é para ser seguido. Lógico que é. Vocês vão ter que fazer uma força imensa para seguir o que vocês planejaram. Estudar matéria, revisar matéria, fazer resolução de questões daquela matéria. Tudo isso vai ser colocado no seu cronograma. Mas se vocês não conseguirem completar o cronograma, não se desesperem. Eu fazia muito isso. Eu chegava, pô, não consegui, cara. Poxa, não consegui completar, eu fiquei só 2 dias, só 3 dias fazendo o que eu tinha planejado. Quando chegou na quinta-feira eu não fiz foi nada. Aí eu pegava assim, desisto, não quero mais não. É normal isso acontecer. Eu não consigo, às vezes, tem meus cronogramas de estudo e de afazeres, de várias afazeres que eu tenho durante a semana. Muitas vezes eu não consigo completar determinadas missões que eu me coloco para fazer durante a semana. Eu vou me desesperar? Não, cara, eu vou reorganizar meu cronograma para a próxima semana. O importante é não parar o cronograma, é para vocês terem um norte, é para vocês saberem o que vocês precisam fazer. Não é para vocês se desesperarem, se cobrarem e ficarem remoendo porque vocês não conseguiram. Mas lógico, vocês têm que colocar o seu maior potencial para seguir o que está ali. Mas se vocês não conseguirem, cara, reorganiza seu cronograma, coloca o que você não estudou durante essa semana para a próxima e pronto. Não fiquem se martirizando porque vocês não conseguiram concluir aquela semana e acaba desistindo de tudo, que é o que muitos fazem. Beleza? Porque cronograma é para ajudar e não para atrapalhar e não para criar angústia por você não ter conseguido completar ele durante aquela semana. Beleza? Mas ele é extremamente importante para quem quer alcançar algo grande, porque cronograma é rotina. Todo mundo que passa em concursos de alto rendimento criaram uma rotina. A rotina é fundamental para alguém que quer ser aprovado em alguma coisa, para alguém que quer montar algum negócio, porque tem dias que você não quer fazer, tem dia que você não está afim de fazer nada, mas você tem foco, você tem aquele quadro que você quer seguir, que você já se comprometeu em seguir, você vai fazer de tudo para completar aquela missão que você se colocou para fazer. Por isso é tão importante você montar seu cronograma e fazer isso se tornar um hábito na sua vida. Fazendo isso, vocês com certeza terão sucesso no que vocês se colocarem para fazer. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.